você se dá um problema com alguém, com amor, às vezes dentro do seu trabalho, às vezes dentro da sua família, também já aconteceu esse caso. E assim, tem várias formas, né, que as pessoas usam para cometer o abuso. Algumas são absolutamente, se diria, absurdas, e assim, outras aparentemente justificáveis, né? Segundo o que a sociedade pensa disso. Mas se uma coisa que a gente trabalhar hoje é muito cristão, como nós pensamos nisso? Se é que nós estamos inseridos numa sociedade que pensa sobre o aborto. Mas isso quer dizer que a única coisa para nós pensarmos qualquer coisa na nossa vida, não somente no aborto, nós temos um ponto de partida. E esse ponto de partida é Deus. É segundo Ele nós devemos pensar a nossa vida e a nossa realidade. Nós devemos pensar isso como cristãos que têm mentes transformadas, mentes degeneradas, porque é Deus que nos dá isso, que nos dá um novo coração, que transforma a nossa mente. Então, segundo esses princípios, esse ponto de partida, essa referência em Deus que nós vamos pensar acerca do aborto. Tá, vou já pedir o leigo para quem tem relação e a gente está em cima. Muito obrigado por nós aqui colocar no Pai. Abra, Senhor, nossa mente, nossos corações, para receber, Senhor, mais uma mensagem no proveito de dia, Pai. Abençoe nosso cérebro, Senhor, que preparar a mensagem, Senhor, que a mensagem possa ser de grande valor, Senhor, para a nossa vida, Senhor, e para que nós possamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo, Pai, que vem de Ti. Obrigado, Senhor, por mais um dia e que seja assim, Senhor, com verdade. Obrigado, glória a Deus. Amém. Eu trouxe como exemplo dois casos para falar sobre aborto. Vou usar o microfone para sair na internet. Vou fechar o livro, não posso Amanda é uma jovem apaixonada por animais. Essa paixão começou ainda quando criança, quando ganhou seu primeiro cachorrinho. Desde então, Amanda almejava se tornar uma médica veterinária. Seus pais não mediram esforços para realizar seu sonho. Eles colocaram nas melhores escolas, nos cursinhos pré-vestibulares, para que Amanda pudesse ingressar no curso que tanto sonhava. No cursinho, Amanda conheceu Alex, um rapaz de 17 anos que se preparava para estudar engenharia. Os dois se apaixonaram e começaram a namorar escondidos dos seus pais, pois Amanda sabia que seus pais eles não aprovariam o namoro em época de vestibular. Ela sabia que eles não queriam que nada viesse a atrapalhar a sua concentração de estudos. Após prestar em vestibular, Amanda e Alex foram aprovados. Amanda e sua família ficaram muito felizes. Era um sonho se realizando e uma perspectiva de uma carreira de sucesso. Amanda e Alex terminaram o namoro, pois agora eles não iam conseguir manter, já que iriam estudar em cidades distantes uma da outra. Amanda estava muito triste, pois além de terminar o namoro, também estava deixando seus pais para morar em outra cidade, com pessoas que não conheciam em uma república. Próximo da mudança, Amanda percebe que está grávida de Alex. Após comunicá-lo, recebe seu desprezo e a informação que ele não deixaria a possibilidade de um futuro brilhante para cuidar de uma criança. Amanda ficou desesperada, porque além do desprezo do pai da criança, ela também não tinha coragem para encontrar com seus pais
porque além de ter mentido sobre a história do namoro, eles vão ver todos os esforços deles serem jogados fora. Além disso, Amanda também continuava com o seu sonho. Ela gostaria muito de poder se tornar uma grande veterinária e construir uma carreira de sucesso. Uma criança nesse momento atrapalharia tudo. Então Amanda, ela percebendo que essa gravidez traria, opta por interrompê-la. É uma coisa assim, uma história fictícia, mas não está longe do que a gente está vendo por aí. Esse casal começa a namorar, aí de repente engravida, e aí eles não estão prontos para assumir essa responsabilidade. Qual é a forma mais fácil? Vamos eliminar o problema. Vamos eliminar um problema que eles mesmos começaram. Depois vocês pensam sobre esse caso, eu vou citar outro caso agora. Tá? Agora esse caso é de um casal. São casados. A Andressa e Jefferson são casados há mais de 10 anos. O casal vivia uma vida de conforto, desfrutando de sua ótima situação financeira. Eles gostavam muito de viajar, sair para jantar e fazerem as coisas na hora que quisessem, sem a preocupação de filhos aguardando por eles quando voltassem para casa. Apesar dos 10 anos de casado, optados por não terem filhos, eles preferiam ter uma vida tranquila, com liberdade, ao invés de ter crianças para cuidar. Além disso, a Andressa era muito bonita e vaidosa. Estava sempre com a academia e o salão de beleza em dia. Ela não queria nem pensar na possibilidade de uma gestação, onde veria o seu corpo sofrer alterações, levando uma insatisfação com a sua aparência. Aconteceu que, mesmo com tantos cuidados para não engravidar, após voltarem de uma de suas viagens, o casal percebe que a paternidade não estava tão longe da vida deles. Andressa estava grávida. Revoltados com a situação e se culpando pela falha na prevenção, o casal não deu para sair, para não ser cometido de aborto. Aqui nós vemos dois casos, né? Uma adolescente ela tinha um sonho, né? De uma carreira. Eu preciso estudar, eu preciso ter uma profissão. Os meus pais não vão aguentar, porque eu não vou conseguir entrar na faculdade agora. E cuidar de uma criança que vai atrasar toda a minha vida. Minha vida a partir de agora vai ter que rolar em relação aos meus estudos. E aqui nós vemos também uma outra parte de um casal que não queria. Eles queriam ser livres pela vida deles. Sem o pesar do filho, de cuidar de uma criança. Às vezes, até mesmo vocês que têm filho, às vezes vocês querem fazer alguma coisa, um curso, eles falam, não posso fazer, para me cuidar do meu filho. Eles não estavam preocupados com isso. Eles queriam ser livres e aproveitar o dinheiro deles. Você vê que eu coloquei, aqui no caso do casal, que eles tinham uma vida boa financeira. Então, não seria dinheiro de programa para não ter filhos. Mas eles queriam mesmo curtir a vida deles. Então, eu coloquei aqui um ponto que é a forma de pensar a realidade, ou a forma de pensar a vida. Talvez esses dois casos que eu contei para vocês, eles vão achar absurdo, egoísmo da parte deles. Eles poderiam ter sim essa criança. Então foi um absurdo esse caso deles. Mas tem casos que aparentemente são justificáveis para o aborto. Um exemplo disso é um estupro. O irmão é estuprado. Aí talvez a quem diga que nesse caso sim. Ela não teve culpa, não planejou e foi violentado. Mas eu gostaria de chamar a atenção que nesses dois casos apresentados é a motivação pela qual a decisão foi tomada. Por que eles não queriam ter filhos e por que eles vão abortar? Nos dois casos, os personagens têm um motivo muito importante para elas. E assim, note que essas motivações elas estão ligadas aos ídolos do coração. E Jesus, lá em Mateus, alguém abre, por favor, Mateus 15, 19, é muito alerta sobre os perigos do nosso coração.
E pelo coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então é do nosso coração que parte o homicídio. Não sei se vocês conseguem prestar atenção na história, eu estou lendo, a gente se distrai um pouco. Mas assim, o que a gente pode identificar como ídolos do coração delas e vontades? Vocês acharam? Da menininha é o sonho de se formar uma faculdade. O sonho se formar. E o casal já era passear, era É verdade. E quando a gente quer se formar, se no caso da Amanda, né? Ela tá pensando em quem para se formar? Em quem ela está pensando em se formar? E assim, no caso, nela mesma. Nela mesma. E o casal? Também. Então eles têm um ponto de partida para pensar a vida deles. Qual que é? Eles mesmos. Da Amanda ser arrojada pela mãe e ser arrojada pela mãe e ser arrojada pelo pai. Ele conviveu com o pai, ele ser arrojada pela mãe e ser arrojada pelo pai. O pai também abandonou, né? Assim, não quis a responsabilidade. Mas aí a decisão, ele nem sabia. Mas está fictício. Continuei. Mas ele nem sabia que ela ia abortar. Depois eu vou passar o WhatsApp dele. Já entendi. É porque nessa história ele só falou que não queria, mas ele falou, eu não quero aborto. Ele só falou. Fugiu da responsabilidade. Também, o ponto bem observado também. Também pensou em quem? Ele pensou em quem? Nele, tinha uma carreira de sucesso pela frente. Não podia perder. E fica claro, então, o ponto de partida para isso é o coração. Ou elas, né? Como a Silvia disse. Mas isso lembra vocês de alguém? Assim, na Bíblia. Isso lembra vocês de alguém, assim, de algum caso? Eles pensaram somente neles? Não tiveram Deus como esse ponto de partida? Alguém lembra alguma missão? Davi, Adão e Eva. Aliás, foi lá que começou tudo, né? Então vamos. Onde começa esse ponto de partida a partir dos meus próprios interesses e das minhas preferências? Gênesis 3, 1 a 7. Vocês podem ler conforme Gênesis 3, 1 a 7. Mas não pode ler no versículo, tá? Ó, a serpente é mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim não se mexe. Não comereis dele, nem dele comereis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não comereis. Deus sabe que no dia em que dele comermos, tudo abrirão os olhos, e como Deus tereis conhecedores do bem e do mal. Muita mulher que era da rua, respondeu, estragada pelos olhos, e a desejava da comer, correu, segundo o seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si animais. Esse texto é muito conhecido da gente, né? A origem do pecado, a gente conheceu todas as coisas. A gente quer chamar a atenção, esse primeiro versículo, como a serpente, no caso Satanás, ele aborda a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Sendo que Deus falou isso. Porque aqui no versículo 16 ele diz: o Senhor Deus ele deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela
assim, no sentido de querer plantar sementes de dúvida, ou colocar em prova o que Deus disse. É assim que Deus disse, não comereis. E aí, ele responde corretamente no versículo 2. Não, ele disse que da árvore que está no meio do jardim, dessa não podemos comer. Mas da árvore do jardim, assim, podemos comer livremente. E ele começa a tentar mostrar para a mulher que o seu objetivo é que eles comam o fruto e não obedeçam a Deus. E então ele começa a usar algumas métricas. Ele quer mostrar para eles que, mas assim, Deus está tirando o direito de vocês. Por que Deus não quer que vocês comam nessa árvore? Tem, né, essa Bíblia é chamada de sagaz. Então, podemos falar do diabo, seria um PhD em enganar as pessoas. Não vou nem falar mestre, vou falar assim, PhD em enganar a humanidade. Então ele já começa assim, e ele está tentando mostrar para ele que Deus está tentando empoderar, tirar o direito deles. Vocês têm direito a essa árvore. Deus não quer que vocês comam. Sabe por quê? Porque Deus quer que vocês sejam sujeitos a ele. Depois começa a plantar a semente do orgulho. Posso ser como Deus, então? Eu posso comer dessa árvore e posso ter conhecimento que até agora Deus não permitiu que eu tivesse. E é engraçado que eles vão lá e eles comem, eles percebem que a árvore ia trazer um conhecimento que eles não tinham e que poderiam ser igual a Deus no sentido de eu posso agora decidir como as coisas vão funcionar. Não vai ser Deus mais que vai falar para mim o que é bom e o que não é bom. Sou eu que vou tomar as decisões a partir de agora. E assim, em outras palavras, não é Deus quem decide o que é bom ou o que não é bom para mim. Quem escolhe agora sou eu. Eu tenho as minhas preferências. E em Deuteronômio 6, 5, a palavra de Deus diz que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. Mas a partir desse episódio, então, o que nós amamos não é Deus, somos nós. Somos as nossas preferências. E é nisso que consiste o pecado. É desonrar a Deus preferindo outras coisas em detrimento dele. Esses dois casos que eu apresentei para você, como a senhora comentou, elas pensaram nelas. E assim a sociedade tem pensado em relação ao aborto. Ela pode ir, pode falar. Posso mudar um pouco o negócio? Pode. Eu não sei como ela devia nesses casos, tá? Eu não vou falar de experiência própria. Mas, até que ponto, né? A gente também cuidou deles, também pensando em nós mesmos, né? Porque hoje a lei permite mulher aborto no caso de estupro e permite mulher aborto no caso de doença, né? De morte de sua mãe. Mas nós temos um caso aqui, né? Conhecido nosso, que a mãe não cuidou, mesmo sabendo que a criança ia morrer, ela não poderia ter isso, né? Então, assim, até que ponto também as leis, né, que nós criamos também não são para ratificar a nossa própria vontade. Eu não sei por onde deve lugar, tá? Sem sombra de dúvida, né? Não só de lugar, mas eu creio que as leis existem para colocar a ordem na casa. Acho que as leis existem. É melhor você continuar. Eu vou continuar aqui. Acho que é para colocar ordem nas casas, né? Assim, na casa. Então, é por isso que tem a norma jurídica, né? Que às vezes acham uma coerção. Para liberar o aborto geral. Então, esse ponto que você tocou é muito interessante, porque muitas vezes na lei geral, Aborto geral, acho que vai demorar. Mesmo jeito que tudo está acontecendo aí, isso assim, não sei. Porque aborto geral, assim, a humanidade ela perversa. Ela é perversa. Mas ela tem estruturas que segura a humanidade. Aborto geral, assim, engravidei, mas eu não quero. Assim, muito, digamos, sem nenhuma cerca, eu acho que isso é uma coisa que vai demorar muito sério.
eu acredito sim que a gente vai ter muita facilidade em casos que a fé cristã hoje, que a fé cristã não aceita, eu acho que a gente vai ter. Mas, pastor, é assim, você falou assim, liberar o aborto geral legalmente, mas para uma menina fazer aborto já é muito fácil, porque isso pela lei, eu não quero interromper, mas para você achar uma clínica de aborto que existe, uma menina adolescente, E os médicos aceitam. é muito fácil, muito fácil. Então, na verdade, eu estou falando Eu acho que sim. Então, é nesse ponto que eu quero assim, pegar na cabeça das pessoas, segundo as nossas preferências. A lei, eu acho que algumas leis, sim, talvez são criadas de uma forma. Mariana, manda o personagem. Hoje no Brasil, quando acontece uma mistura, a pessoa é encaminhada no médico, como se fosse no 2020, e tem toda a segurança médica. Eu não tenho certeza que esse procedimento já é legal. Só que eu queria ver a versão que eu porque esse procedimento em si, que tem a pele tão crente lá, né? Eu não vejo ele como algo que realmente tem. Você fala assim, tirar um fé, você fala assim. Não, por exemplo, o que acontece hoje? A mulher estudar. No mesmo dia ela vai para a hospital, ela todos os coquetéis e os procedimentos, topologia seguinte e tudo mais. E isso que está perguntando para assistir. Porque algumas pessoas falam que isso já é contra, já é um aborto. E não é, na minha visão. Como eu separei aqui, é um aborto. É um aborto porque já existe uma fecundação. Essa lei que acontece. O problema é que a prima do dia seguinte ela age de duas formas. Né? A impossibilidade da concepção, se de fato houver a concepção, não existe a fixação desse óvulo no útero, né? Então, daí ele acaba abortando de outra forma. Deve esclarecer de fato a concepção é considerada vida ou não. Então, a gente vai ter um ponto que a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, né? Sobre a fecundação e a cura do dia seguinte. Porque não tem como a gente assim, matar uma coisa que não existe. Né? Mas se eu tomo um remédio e ele age, existe alguma coisa. No caso. É diferente de uma prevenção sem um preservativo. É uma coisa que já está sendo fecundado. Aí tá bom. A gente vai. Pode falar, certo? Sério? Não. Eu só queria assim, falar que a leitura que você está fazendo e a nossa discussão não é em cima daquilo que é ilegal. Certo, exatamente. É exatamente em cima do que é legal, porque senão a gente não vai. Né? Porque eles estão aí, não pode para nós. Sim. É crime. Essa questão até da fecundação, no dia seguinte e tudo mais. Há um aborto, já há uma liberação do aborto geral, não. Há uma discussão em cima do que é legal. Tem discutir. Assim, a gente tem que discutir. Assim, eu sei que tem as leis, como a Bíblia colocou também, algumas elas podem ser assim, criadas ecocentricamente, mas aqui a questão é pensar o que você está falando. Tem um ponto de partida para pensar em relação a isso. E qual é o ponto de partida? Deus. Eu não vou pensar de acordo com o que às vezes a lei está falando. Se às vezes a lei ela vai proteger, ela vai proteger, ela vai dar esse amparo para ela, para uma pessoa bem orientada. Vamos tentar fazer alguma coisa que ela protege, mas partimos do princípio de Deus. Ele é a referência para pensar qualquer coisa na minha vida, e hoje em especial o aborto. Então, assim, a gente não vai encontrar na Bíblia uma passagem que fala: não abortarás. Abortarás. Mas a Bíblia nos dá direcionamento para poder pensar a vida de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Deus deve ser o princípio, o ponto de partida, a referência, pensar qualquer coisa. Mas como estamos pensando em relação ao aborto? A gente pensa como essa questão? Isso. É só aborto ou preservação. Mas
Elas têm pensado como essa questão? De acordo com uma mente centrada em Deus? Ou de acordo com a influência de um mundo caído e está afastado de Deus, de um homem que nos seus delitos, nos seus pecados, e não pensa em Deus, pensa de acordo com as suas preferências, de acordo com o que a gente leu aqui de Adão e Eva, agir de acordo, eles agem de acordo com as suas preferências. Então, Deus não é o centro, Deus não é a referência para pensar na vida. Eu peguei um texto aqui do reverendo Ageu, o José me lembrou, obrigado, e ele comenta sobre o aborto. E ele fala aqui sobre a sacralidade da vida. Ele mostra como a vida é sagrada. Ele começa falando que a vida não pertence a nós, mas ela pertence a Deus que nos criou. E ele mostra como, ali em Gênesis 2:7, como a singularidade como Deus criou o homem. Ele criou todas as coisas. E foi criando conforme as espécies de cada um. Mas no homem há uma singularidade. Quando ele dá um sopro da vida no homem. E esse privilégio, os animais não tiraram. Eles foram criados sem outras espécies. Mas na criação do homem, o conselho da Trindade se reúne. Façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ou seja, o homem é importante para Deus. Não que o resto da criação não seja, mas o homem tem um papel principal para Deus. Há uma singularidade especial. Vamos ver esse versículo. Gênesis 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre as terras, sobre todos os homens que têm o planeta. Criou Deus por o homem a sua imagem, Deus criou homens e mulheres. Quando nós pensamos em aborto, parte de Deus, nós temos que pensar que aquela criança, ou aquela vida que está dentro da mulher, é criada à imagem de Deus. Então, quando há algo, quando o aborto ele é cometido contra quem o criou, contra Deus. Aquela vida é criada à imagem e semelhança de Deus. O Tiago também, ele mostra como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele está falando aí no texto, Tiago 3:9, ele está falando sobre a língua. Ele fala: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Então, como partir de Deus para pensar na realidade? Se volte para a palavra de Deus. Como vamos pensar em relação ao aborto? A lei, então, em alguns casos, ela é flexível, ela até apoia. Não, vamos partir de Deus. Ele é a nossa referência. Vamos se colocar na palavra dele. Então, o que podemos responder a relação ao aborto? Somos a imagem e semelhança de Deus. Deus me criou. Deus ama o homem. Não posso eu, criatura, decidir o que vai acontecer com a vida de outra criatura. Somente quem pode decidir é o mesmo que o criou. Então, os crimes contra uma criança que ainda está no ventre da mãe é crime contra Deus. É isso que nós devemos pensar. Porque isso é muito sério. Talvez a gente fale, mas a gente nem conheceu ainda, né? Igual a mãe da filha daquele casal. Vamos se livrar do problema. Estão atendendo contra Deus. A outra ponto que ele coloca é quando começa a vida. Alguns médicos dizem que 7, 10 dias de gestação é uma coisa muito certa. A gente fala, a vida começa
então de 7, 10 dias, talvez, em um mês, né? Que ele começa a se fecundar dentro da mãe. Mas a Bíblia é especialista nesse assunto, em relação a como começa a vida. E tem um versículo que nos dá essa evidência. Em Jeremias 1,5, alguém abre, por favor. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, onde começa a vida? Começa já antes do ventre da madre, quando o corpo já é fecundado. Também lá em Lucas 1,15, ele fala sobre João, ele fala: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, onde? Já no ventre materno. Existe uma vida ali. Ela só não veio ao mundo, mas é uma vida, é uma imagem e semelhança de Deus que está ali. Aí ele coloca aqui uma questão que ele fala sobre risco de morte da mãe. Aí ele fala assim: creio que esta seja a única possibilidade de um cristão verdadeiro concordar com o aborto. Porque aí no caso seria uma vida pela outra vida. Às vezes aquela gravidez vai gerar problemas para aquela mãe vai vir a falecer. Mas ele também conta uma história que é verdade, que a medicina ela já pode estar tratando isso sem dar problemas para a criança que vai nascer e nem para a mãe. Ele está falando aqui que Lina, ela deu à luz ao seu primeiro filho com 5 anos de idade. 5 anos de idade, uma criança, você vai pensar, vai morrer. Uma pessoa mais nova, ela tinha 11 então, isso aqui foi em 1939. Mas uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos deu à luz, ela era peruana. E tinha 5 anos de idade e deu à luz a uma criança. É uma pesquisa. Se você colocar uma mulher mais nova, é uma pesquisa. Ele fala também sobre 8, 9, 10 anos de idade. Mas eu acho que isso é uma questão assim, de pesquisa, mas assim, só mostrando como às vezes a gente quer tentar ir seguro, né? Ou resolver o problema do nosso jeito. A questão se tem 5 anos de idade, tem 1 ano de idade, não importa. O que importa é como a gente está tratando esse assunto. Às vezes, não, vamos eliminar o problema. Vamos matar, vamos abortar, porque senão a mãe vai morrer. E às vezes não acontece. Em relação a esse caso, talvez sim, assim, dá mais uma pesquisada, mas a questão maior é essa: como estamos resolvendo isso? Estamos partindo de quem? E o último ponto é sobre estupro. Quando uma mulher é estuprada, né? Talvez você pense, mas ela não tem culpa, não tem nem condições financeiras de sustentar uma criança. E aí, como nós podemos proceder? A gente já sabe que é criado na imagem e semelhança de Deus. Nós já sabemos, então, se a gente atentar contra a vida de alguém, de uma vida que já existe, a gente está atentando contra Deus. Então, como nós podemos resolver em relação ao estudo? Queria que vocês pudessem comentar. Um erro não justifica o outro. O que mais? A vida que está dentro dela não pertence. Ela não pode decidir por isso. Exato. A vida é um dom de Deus. Então, se ela destruir aquela vida, ela vai responder por isso. A partir do estupro, poderia haver
fecundação ou não. Se houve, por permissão de Deus. Certo. Ele está no controle. Então, se você interromper isso, se eu for ver, se não fosse na sexta criança, eu faria como se fosse verificado. Mas foi permissão de Deus. Não pode mexer. Exato, essas respostas que vocês estão dando aqui, vocês estão exatamente fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Parte de mim para tomar decisões na vida de vocês. Partem de mim para poder pensar em agilidade. Não pense segundo Adão e Eva, pensar segundo as suas preferências. Porque se eu tenho fé em Deus, eu acredito que hoje, se eu tenho fé em Deus, se acontece uma coisa dessa, vamos supor, se acontece uma coisa dessa, num caso específico, a minha filha foi estuprada, e hoje, com entendimento da palavra, da vontade de Deus, nós agiríamos de forma correta, e Deus faria a boa vontade. Ele, no meio natural, interromperia ele. Da mesma forma que ele deu a permissão ou não. Acho que a gente também tem que ter uma certa sensibilidade sobre esse assunto, do ponto de vista que incomoda muito a mulher, que é a questão da violência. É o que a gente está conversando aqui. É lógico que o ponto principal é se houve ou não fecundação. O que é um amor? É você matar, eliminar uma vida. Não importa se tem um dia ou 2 meses de gravidez. Uma vida é uma vida. Eu não sei, eu não conheço, não sei como é que funciona a determinação se houve ou não fecundação. É muito importante saber se houve ou não fecundação. Para o cristão, o cristianismo clássico, mais biblicamente orientado, toda a vida pertence a Deus. Se é João Batista no ventre da mãe já gestado, ou se é o Jeremias ainda nem formado. Toda a vida pertence a Deus. Eliminar uma vida é matar. Do lado da questão da violência contra a mulher, eu acho que aí uma questão. A violência é o estupro, não a gravidez. É que a gravidez, como é decorrente de um ato de violência, eu acho que a gente talvez precise de ferramentas para tratar essa mulher, essa vítima, de forma que a gente possa dar condições o mais adequadas possível para que ela possa resistir e vencer o ato de violência. Sim. A psicologia sem ato, sem esse trauma, não dá para trocar uma violência pela outra. Se assim, não. Porque se vida é vida, não tem jeito. É um ato de violência também abordado. Só que é uma violência de caráter diferente, porque a vítima não pode se expressar nem se defender também. Mas não tem jeito de se ajudar. Né? Imagino que, por exemplo, você imaginar que uma mulher. Eu acho que só que a gente tem que ter certa sensibilidade, porque a gente pode, uma moça passa por um caso de estupro e aborta. E a gente deve compreender que é um pecado, a gente deve compreender que esse pecado ele é fruto de uma série de coisas. Então, assim, do mesmo modo que tratar este erro, não é igual a tratar um bandido que matou alguém. Não, sim. Mas tem que ter essa sensibilidade na discussão. Sim, o trauma emocional da mãe existe. E isso precisa ser tratado, mas não da forma de matar a pílula no dia seguinte, não sei como funciona. Se é, então vamos pela lógica. Se essa pílula no dia seguinte ela funciona como um método anticoncepcional, eu acho que não. Ela funciona como anticoncepcional, mas ela está dizendo que você tem 24 horas, acho que é 72 horas para você tomar, que ela vai impedir a concepção. Se for anticoncepcional, ela fixa. Ela tem um contraceptivo. Se for assim, ela tomou depois de 72 horas e o
Ela não é. E na boa está dizendo bem. Se não existe um verbo, não existe Se ela funciona, se ela não funciona, ela não trabalha para mim. Mas se ela funciona de uma forma. Você não confia na sua mulher. Não, sim. Mas em alguns casos não, porque tem remédios específicos para isso. Não, mas aí não é pílula do dia seguinte. Entendeu? Aí não é pílula do dia seguinte. Você pode estar usando uma camisinha, ela estourou, você liga para a sua médica, ela vai encaminhar você naquele mesmo dia. Você tem agora, você tem que tomar até agora, assim, vai na farmácia, compra, você tem tantas horas para tomar, porque senão, gente, Tanto que você me começa a realizar muito mapa. você tomou 3 dias depois você já está misturado. Então, Não é assim. Você na biologia católica romana, é uma biologia contra os métodos anticoncepcionais. Tanto é que a pílula do dia seguinte, ela não é indicada para as pessoas que somos todos adultos aqui, uma vida leviana. Não é isso? No caso específico, por exemplo, esse caso da gravidez, porque é uma avalanche de hormônios. se você ficar mal, Passa mal, é muito difícil. Então, precisa tomar cuidado. Eu acho que o que o pastor falou é o mais razoável, porque a gente ouvir homens falar, vai muito. E principalmente pensando nesse caso do estupro, entendeu? Porque tem a condição emocional, a psicológica, eu não julgo, eu não tenho condições, mesmo tendo sido criada na igreja, eu não tenho condições de julgar, de imaginar o que uma mulher dessa faça sem mulher. porque cada vez que É muito você fácil. você vai E saber a que criança, você explica depois assim, olha, seu pai me estuprou, é difícil, é muita coisa envolvida. Então eu acho que quando você falou, é mais razoável. Eu digo em relação Mas a. não ensinar para outro que vai ajudar ela. Aí a gente não fala agora, mas que é. Não, é fácil, isso não fala, eu vou matar a criança. É problema da mãe, passa. Não é isso que eu estou tentando passar. Toda criança não vai Eu estou. passar por uma violência. Sim, não, nesse caso eu acho que não. Eu queria ser nesse ponto, eu queria julgar. Gente, vamos. É uma situação muito Sim, difícil. ok, então vamos lá. É uma situação difícil? Assim, é uma violência? Não posso nem imaginar como uma mulher psicologicamente vai viver depois disso. Mas a questão é, de uma oportunidade, eu consegui aceitar. Eu também, o que eu sei, eu posso responder, para que vocês são mulheres, eu sou isso. Não, a Bíblia me ensina em relação à vida. Não, mas é difícil. É claro que é. É um conflito. Aliás, não só isso, mas como qualquer pecado que Dois pontos, tá? Contar é fácil. Você saber que é do proteína, do estudo, não tem como. muito difícil. Mas assim, aí como que a gente faz então? Aí a gente pega uma pessoa que não tem condições financeiras, a pessoa pode, foi estuprada, mesmo criar essa criança. A primeira coisa que você já Eu trabalho no hospital e, na verdade, no hospital público. Então, o triste que seja, isso faz parte. Eu trabalho em maternidade, então isso faz parte da nossa realidade. Todas as formas de aborto e aqueles partos, assim, vamos dizer, misteriosos, né? Então, adolescente, aí um parto espontâneo com bebê de 20 semanas, a gestação de 20 semanas, 600 gramas, então, possíveis abortos. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Como as mulheres aí começaram a se manifestar, isso para a gente é muito difícil. Então, como a Adriana falou, dizer se a mulher, no caso do estudo, se ela é a favor, se ela é contra, é muito difícil que a gente fala, só vivendo ou aconselhando, estando numa situação muito Exatamente. Eu não estou aqui também. Um caso, na verdade, 2 casos que eu escrevi, há 12 anos, então, que a gente já viu, a mulher fez opção por não abortar. E aí é um estupro, né? A gente ficou sabendo que era estupro porque ela pediu isso. Então, assim, uma série de problemas. Uma gestação de risco, ela adolescente, e além de tudo estupro. Então, ela tinha motivos mil para abortar aí, psicologicamente falando. E ela fez opção por não fazer o aborto. Mas ela fez opção por deixar o bebê para adoção. Claro que se a gente for pensar assim, friamente, é errado também, né? Porque
cristã, ela tinha que criar, ela tinha que trazer a criança para Deus, etc. Mas ela fez a opção por deixar a criança na adoção. E eu não sou mãe, mas quem é mãe que sabe, a gente já viu isso inúmeras vezes. A mulher ela vem no parto para deixar a criança para adoção, e quando ela vê o bebê, ela desiste da adoção. Mas essa ela foi, e na hora do parto, ela viu o rosto, ela não quis ver o bebê, ela não quis ver o rosto do bebê. O pai não, mas o esposo participou do parto. Eles dois viraram o rosto no meio do parto e ele deixaram o bebê na adoção. Então foi uma história que comoveu assim, toda a comunidade. O bebê foi para a instituição, a gente não sou depois da não, mas olha que decisão difícil, né? Então, acho que é o que o pastor falou. Essa sensibilidade que a gente precisa ter dessa discussão, não dá nem para misturar, a não ser que você passe por ela, que você esteja muito perto. Né? Então, ela fez a opção pelo nascimento do bebê, mas ela fez a opção de deixar ele no hospital. Com 3 dias ela foi embora, depois subiu para o UTI, porque quando os pais não acompanham, eles só conosco, a gente não tem. Mas eles não subiram nem comigo para ver o rosto do bebê, na hora do quarto, nem depois. Só deixaram lá. É, eu estou falando, existe um trauma, com certeza. Conversa de voluntário. A gente pode nem imaginar como seria. Só passando por isso mesmo, como vocês estão dizendo. Mas, Marcelo, só uma coisinha. Não seria mais fácil olhar pela ótica dos olhos de Jesus? Por exemplo, Madalena. Quando ela foi jogada aos pés de Jesus pelos fariseus, Jesus sabia exatamente quem era, o que aquela mulher fazia. E o que ela fazia, aos olhos da sociedade, não era nada agradável. E o que ela fazia era tão pavoroso ou tão nojento quanto um estupro. Eu olho nas bocas de Jesus saindo palavras de uma nova vida, e nem com a carga do passado. Isso eu acho que nos remete para uma direção. Com que olhos que eu estou olhando uma situação pavorosa da sociedade? Eu sempre não tento nem entrar na questão teológica dessas passagens, mas eu olho pelos olhos de Jesus. Com que olhos que ele olha ou olhou uma calamidade da sociedade? Eu vejo ali ele citar casos que ela devia ter há poucas horas, fazia alguns momentos que ela devia ter sido pega na cama com outro homem. Ele não levanta esse caso, não a expõe, ele simplesmente decreta um veredito de vida. Então, a partir dali, exatamente. Então eu acho que a partir desse posicionamento fica fácil você entender. Porque o que elas colocaram aqui é certo. Só quem fica com uma moça, uma mulher dentro de casa, vítima de um estupro, é que consegue tentar visualizar o que é a calamidade humana. Aí as tuas óticas de evangelho, de graça, elas mudam totalmente. Essa ótica, você falou, eu estou tentando passar aqui, não eliminando o problema. Isso pode fazer o que? Não, passa. Não. Existe um trauma. E a gente vai tratar isso também com amor e tratar isso também com carinho. Não menosprezando essa situação. Mas Deus nos dá um panorama de vida, Ele nos dá um ponto de partida, Ele nos dá a referência. Porque Ele mesmo, devemos pensar nele, como eu estava dizendo, não segundo as preferências, as nossas próprias preferências, para poder tomar decisões. Temos que partir nem só preferências, também a gente tem que pensar que as nossas feridas, elas também, nós não temos direito de tornar as nossas feridas o nosso ponto de referência. É isso, a referência A gente usa isso, mas às vezes somos vítimas de nós mesmos e da sociedade, e a gente quer usar uma referência que não seja Deus para definir o nosso melhor. Nem as nossas feridas podem ser a nossa referência. Não é porque alguém foi lá e cortou a minha mão que eu tenho agora, por causa desse ferimento, o direito de cortar a mão do outro. O que define é o nosso processo aqui, nossas ferramentas de estudo desse recurso, é que Deus, nós somos a família, a agência propagadora de telereferência. O que determina o que a gente faz é como o Marcelo começou. O nosso ponto de partida é Deus. Eu sei que é muito ruim viver a família que sofreu estupro e deixou a criança para adoção.
Eu acho que ela foi corajosa. Quantos anos? 12? 14 anos. 14 anos. Uma coragem imensa para passar 9 meses da vida aguardando para tomar uma decisão difícil. Todo mundo que tem que tomar uma decisão difícil sabe como é ruim a gente, né? Você tem que demitir um funcionário, você passa uma semana pensando como vai fazer. Imagina o que essa moça faz. Jovenzinho. Então ela tomou uma decisão. Ela falou assim: vou deixar de viver e depois eu vou seguir a minha vida. Eu nem sei se eu diria que ela está errada. Eu acho que ela assumiu o caso dela. Você vê na própria internet, você tem vários casos de testemunho de pessoas que são o filho dessa menina. Né? Porque eu concordo com o que foi falado, mas eu parto também do princípio seguinte: a mulher ela tem voz, ela tem vontade, ela tem ação. Né? Mas existe uma outra parte nessa sentença, nessa estrutura, que não tem voz, não tem parte e não tem ação. Então, eu acho que eu concordo que, às vezes, no nosso discurso, e o papel do professor é muito difícil, porque ele tem que trazer uma verdade, ele tem essa obrigação perante a palavra de Deus, que muitas vezes vai gerar uma reação contrária. Mas a gente tem que, eu acho que a gente tem que ver essa ideia que a coisa ela é complexa, que nós devemos amor, como o nosso irmão falou aqui, perante a pessoa que sofreu violência, mas nós devemos amor também àquela vida que está gerada assim. Não pode ser tratada de maneira simples. Eu acho que assim, na verdade, nós estamos num bom exercício. A escola dominical tem ser esse exercício. E a proposta nossa é de fazer assim, pegar temas difíceis da vida e sempre lembrar que eles têm que ser resolvidos de forma diferente. Da Bíblia, que aqui quando Deus fala que Ele será quem foi, né, antes de você não sabe quem está ali, quem vai ser depois de nascer. Você está interrompendo. Ele pode ser um missionário, né? Assim, o aborto será. Ele pode ser um missionário. Eu acho interessante também porque a gente é muito fácil, nós vamos falar verdade, mas a gente vai colocar uma outra situação também. Os profetas de Deus, por exemplo, foram perseguidos, né? Os servos de Deus que sofreram, de alguma situação, seja homem, seja mulher, eles sofreram por um motivo. E o motivo que eles sofreram foi justamente a questão da obediência. Então, muitos foram criados ao mundo, né? Outros foram apedrejados. E todos eles, como Estevão, por exemplo, eles sabiam que, por conta da obediência, eles sofreriam aquilo. Talvez seja a mesma situação da mulher. Eu sei que é muito fácil, nós vamos falar disso. Mas a questão da teleconferência, o pastor falou, eu entendo que é justamente isso. É a questão de existe a situação e existe também o mandamento de Deus. O que nós vamos seguir? De fato, o sofrimento que vai falar muito mais alto, sendo que outras pessoas sofreram em outras situações, o próprio Cristo ele sofreu, mostrando que de fato nós estaríamos nesse mundo e sofreríamos, ou será que por conta dos nossos sofrimentos, e por mais difícil e complexo que seja, eu vou abrir mão de uma prescrição que Deus dá, que essa sim é a lei correta, pura, perfeita e é de Deus. Né? Então, o fato de se nós que queremos ser piedosos, se nós vivemos piedosamente, nós seremos perseguidos, até o nosso próprio sofrimento pode nos trazer perseguição de fato, pode trazer um sofrimento tão agudo como Cristo sofreu antes de morrer. Ele preferiu ser obediente até a morte de cruz. Talvez eu acho que seja um pouco parecido com isso. Que a situação é difícil? Com certeza. Mais fácil, mas a gente parte disso.
que fosse feito Mas o permanente, ele que dá a vida, só passar para ele, se o primeiro César. Só queria citar 2 versículos complementando o que foi dito. Pode falar. Jesus de Cristo diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Mas se tem situações difíceis e dolorosas, com a nossa alma, Mas tem que assim devemos agir. Tem que se negar. Ligado Para seguir a a Deus. Jesus tem que abrir mão 100% do que eu sou para seguir. E o segundo versículo, só complementando o que você falou, é o Salmo 139:13, né, que o salmista fala que tu me conheceste, ou tu me entreteceste no seio da minha mãe. Ou seja, nós não sabemos que momento que a vida começou, não sabemos sequer como que a vida, né, porque a vida é o plano de Deus. Então, na dúvida, o apóstolo Paulo ensina, nós não podemos agir. Né? É aquela famosa frase do tiro no quarto escuro. Você sabe se tem alguém lá? Não. Você não pode fazer sem saber. É a mesma coisa do aborto. Você não sabe o momento que começa. Então, se você quer seguir a Deus, não pode agir na dúvida. É só na certeza. Muito obrigado. Nós estamos falando muito a ponto, né, da mulher, porque é a decisão que ela tem que tomar. Então agora nós vamos, uma mulher que está vindo voltando do trabalho, uma moça casada, não tem filhos, na posição do esposo, né, muitas vezes, ela já engravidou. E aí agora, como é que é a posição do marido nessa situação? A pessoa do lado de fora, como é que é o apoio Os dela? dois, assim, imagino que deve ser uma dor horrível. Mas é horrível e aconteceu aqui, onde Deus me colocou para viver para Ele. E agora quem está olhando agora, aquela criança, o marido que está olhando. É o marido que vai olhar, é o marido que vai ver, ele que vai ficar, ele que está ali do lado dela. Muitas vezes porque a mulher tem que tomar aquela decisão, é ela que vai carregar, mas tem que ter o marido do seu lado. Porque nós dois temos que ver a filha adolescente, a criança, né? Aquela coisa. Mas a família, o marido, a filha, as pessoas que estão à sua volta. Certo? Então, sabe que quando uma época da minha vida eu frequentei a Igreja Batista, a tradicional, né? Tradicional, e na época eu fui pastor lá, o pastor nem estava mais lá, a Igreja Batista lá virou aqui, e o pastor, eles namoravam uma menina, eles se relacionaram lá, ela acabou engravidando, né? E aí foi aquele choque, né? O filho do pastor não pode, né? Não comete erros e tal. Tudo isso aí, né? Aliás, foi eu, pastor. Então, assim, aí houve aquela revolução geral, e aí ela teve uma gestação até que, assim, normal, e no meio de 6, 7 meses ela sofreu um aborto, né? Natural. Deus interrompeu ali aquela gestação. Hoje eles continuam casados, têm 2 filhos. Tem 2 filhos. Tem um caso assim que, exatamente que alguém falou aí, que Deus acabou dando um caminho ali, né? E assim, meus pais que desculpem aqui na escola dominical. O irmão citou um versículo ali, ali. Eu vou falar uma coisa assim, personalmente desculpa aos meus pais, mas como um assunto tão delicado assim, a fala dos meus pais assim, para mim não tem muita. Não é que não tem muito valor para mim, mas me dá uma conotação de que a gente nunca vai saber realmente como é a posição da mulher no caso desse, no estudo. Eu fiquei impressionado com o caso que a nossa irmã aqui falou, né, que há 14 anos ela assumiu uma postura dessa de ter a gestação, não interrompeu a vida e depois não quis continuar, doou lá a criança. Mas assim, a fala os demais aqui, para mim, eu acho que é muito mais fácil para nós falar. Porque os efeitos, as consequências
emocionais de uma garota ou uma mulher que foi estuprada, violentada, ou participante do não é violentada, estuprada, sabe assim? Não me dá assim, eu não consigo atingir assim, sabe? Porque eu acho que é uma questão muito mesmo mais. Marcelo, não dá para você. Pode falar, não, vamos ver como Jesus, e porque ele é assim, e pode falar, vamos olhar não a partir daquilo que eu quero, a partir da visão de Deus. E quando você falou isso no início da aula, logo pensei no pastor aí no lugar desenhando aquela cabeça que ele faz, né? Mas tudo isso, para mim, quando é falado assim, dos homens aqui, realmente para mim não tem muita valor, porque eu acho que é uma questão muito mais ali da mulher. Porque ela não perguntou. Marcelo, desculpa, já passou. Primeiro eu tenho que te pedir desculpas, porque meu marido disse que eu fui agressiva na hora de eu estou um pouco cansada das vezes. Então, desculpa se eu fui eu entendo o seu papel. Concordo com o que ele falou no sentido de o seu papel é trazer, porque a Bíblia diz, eu acho que esse é o nosso ponto de partida. Isso aqui eu percebo aquilo que o Sérgio falou, é uma questão muito delicada. É muito Eu difícil. espero nunca ter que passar por essa provação e sentir na pele o que eu poder fazer. Graças a Deus, tudo que eu passei por isso é uma coisa muito, muito delicada. Né? Então, eu só queria te pedir Não, desculpas. sim, imagina. Já que eu fui agressiva publicamente, eu peço Nós estamos visitando hoje, mas acho que pelo tema, a gente se sentiu no coração de compartilhar. Vocês não ficaram escandalizados. Pelo tema, a gente sentiu compartilhar, né, uma experiência que a gente viveu. A gente estava há 4 anos morando na África agora e chegando agora, tem mais ou menos um mês. E a gente morou num dos países mais pobres do mundo, 3 anos, um país chamado Malawi, moramos em Moçambique também, na África do Sul. Mas no Malawi a gente andou caminhando com alguns missionários, né, suportando alguns missionários no campo, e a gente conheceu um casal de americanos que eles eram uma bênção, para a gente eles eram uma referência. Eles devem ter a sua faixa etária de uns 60 anos hoje. E o trabalho que o marido fazia no campo e a mulher fazia com mulheres vítimas de agressão sexual em casa, porque na África isso é muito comum, ainda mais em países muito pobres, a violência é muito forte, né? A gente, depois de um período de caminhar com eles, um dia eles visitando a nossa casa, durante o almoço, Deus preparou uma oportunidade dela estar compartilhando a vida dela. Então ela já tinha 25 anos de ministério, passando por acho que vários países da África. Mas no primeiro ano de ministério dela, quando ela saiu pelo envio da igreja dela para a África, ela estava em Moçambique e no primeiro ano, isso foi nos primeiros 6 meses, entraram na casa dela 3 homens, né, e estupraram ela de uma forma assim agressiva, assim, quase destruíram, quase mataram ela. E fizeram questão que os filhos do marido presenciassem tudo. Né? Então ela tinha filhos pequenininhos de 4, 6 anos, 8 anos. Né? E aí, depois aqui na igreja dela falou, vem pra cá, volta. Né? Aí ela optou por ir 6 meses para a África do Sul, que é um país um pouco mais desenvolvido, onde ela teria um tratamento melhor psicológico e a questão física, onde os médicos iriam analisar todas as consequências no corpo dela. Né? O que aconteceu? Ela não teve uma gestação, aquilo não virou um filho, não fecundou. Mas antes mesmo dela saber disso, a igreja dela falou o seguinte: tudo bem, terminou esse período aí na África do Sul, antes dela começar, ela tinha sido enviada para a África do Sul. Você volta para cá. Aí ela falou, não vou voltar. Né? Deus me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Então, o que aconteceu foi uma desgraça. Né? Mas eu entendo que tudo tem um propósito, foi permissão de Deus. Eu não sei o que isso vai originar. Né? E ela voltou para o campo. E aí encontramos ela com 25 anos de ministério. Ela hoje é uma das mulheres de maior referência naquele país, que trabalha com mulheres com
vítimas de estupro e de violência familiar, né? Então ali a gente desabou, porque um casal tão estruturado, tão firme, que era na igreja, a gente tinha isso como referência. A gente conhecer esse background, né, assim, pra gente foi assim, um testemunho tremendo, né? Porque ela falava, eu não estava acreditando o que ela estava falando. E aí eu até falei com a minha esposa, assim, ela está falando exatamente isso, estou entendendo isso. Aí, assim, o que eu vejo com tudo isso é mais ou menos o que o irmão compartilhou. Com certeza a gente não pode passar, né, imaginar, a sentir como homens o sofrimento da mulher, né? Mas assim, Deus ajudou essa mulher a tratar a causa, o problema original, né? Agora, a consequência daquilo ali, entendeu? Uma outra questão, que aí era o filho, né? Então assim, só mesmo a mulher, né, ela pode ser tratada e trabalhada por Deus nesse aspecto. O que vai ser tratado foi tudo que ela sofreu no momento, né, daquilo que aconteceu. Mas eu acho que o bebê que ela estava gestando, né, se houve a fecundação, se Deus permitiu, aí Deus acho que completa o processo da pessoa. Né, assim, mais assim, compartilhar essa experiência que a gente... Deixa eu só assim, a gente fecha aí Marcos, e a gente encerra com você aí. Gente, não, eu vou deixar eles falar. Gente, olha, eu sei de uma coisa. Deus nos criou, Ele nos deu a vida, Ele nos tira das trevas, nos traz para Ele e nos dá a vida eterna, porque o que merecíamos era a morte eterna, ao invés de vida eterna. E Ele nos deixa aqui nesse mundo sujo, malvado, nos deixa aqui para viver todas essas coisas. Mas como essa mulher, que não sei se esqueceu rápido, Ele não nos desampara em situações difíceis. Eu não posso imaginar como que uma mulher pudesse ser estuprada. Ou tipo, as mulheres que também nunca foram, não tem como, mas pode ser uma situação horrível. O marido, os filhos, se já tiverem filhos, a família inteira. Mas como isso para viver na vida aqui para frente? Talvez tenha entrado por isso, assim, de depressão, assim, pela crise, existe uma crise psicológica, sim, existe. Mas eu acho que Deus, Ele nos ensina todos os dias, em tantas coisas, e Ele nos leva para Ele. E esse é o objetivo da vida. Ele, esse mundo um dia vai acabar. Pode ser que nem acabe essa aula Ele nos volte. E para que serviu? Todas as nossas fundamentos se queixam. Você não dá para ver? Nem, não vem, gente. É um assunto completamente difícil. É um assunto completamente difícil. Mas o que eu gostei da nossa discussão, que alguns falaram aqui, que foi todo mundo da aula, é que vocês estão partindo de Deus para viver. Essa é a finalidade que nós temos que mostrar lá na sociedade, vocês como pais, com seus filhos, ensinando dentro de casa. Nós temos um ponto de partida. Pai, até mesmo quando uma mulher foi estuprada, também filho. Mas é tão difícil, pai. Também filho. Deus é o dono das nossas vidas, é o dono do mundo. Ele não está alheio a todo esse mal que acontece. Ele não é o criador do mal, mas não está alheio a ele. Cristo pagou o preço, vencendo a morte, vencendo todo esse mal por nós. Uma situação difícil, completamente. Mas como é que eu vou tentar? Vou tentar ter a referência em Deus. Não segundo a mulher, não tiver mais desejo. Eu não vou pensar nos meus desejos, ou me ofender. Deve ter sido uma ofensa tremenda. Mas eu vou pensar em Deus, é para Ele que eu levo os meus pensamentos. Marco? Não, fechou. Só dizer uma última coisa, que a ousadia que eu e os colegas tiveram aí de falar sobre esse assunto é uma ousadia que vem da palavra de Deus. E Deus, que sabe todas as coisas, sabe todos os sentimentos que essa mulher tem, Ele sabe também os sentimentos que são pecaminosos, os que são justos, e Ele mesmo assim disse: nós não podemos destruir uma vida. Então eu só queria concluir dizendo isso, que por mais difícil que seja, nós temos que nos negar e fazer o que Jesus está mandando. Então é nesse sentido que eu, pelo menos falei, entendeu? Na autoridade da palavra de Deus, não
E assim a gente Se essa palavra encontrou guarida no coração, muito boa, muito obrigado por vocês que contribuíram, todos que contribuíram, participando. Marcelo, o Marcos quer falar. O Marcos quer falar. O Marcos quer falar. Rapidinho, gente. Assim, Deus está no controle e Deus restaura. O exemplo que a Bia deu foi envolver a minha família. E eu era a favor do aborto. Falei, mas lógico, eu não falei nada para ela, deixei ela tomar a decisão com o marido dela, que era um filho que uma formação, né? Anencefalo. E eu falei assim, para que sofrer, para que levar adiante? Mas Deus restaura. Vai existir vários fatos que você não vai entender o porquê Deus fez aquilo na sua vida. E até hoje a gente não vai entender, mas Deus está no controle e Deus restaura. Usou a vida dela, né? Exatamente. Eu acho assim que a gente podia encerrar. Primeiro, agradecendo os visitantes. Obrigado pela palavra. Como é que é o nome de vocês? Viviane. Vocês já vieram aqui outra vez? É a primeira vez? Sejam muito obrigado por compartilhar a experiência. Vou lá, se a nossa ferramenta desses estudos, em que nós estamos inseridos numa sociedade aposta. Qual é o ponto de partida para nós decidirmos como vamos viver? Esse é um assunto, mas poderia ter outros. Então, o ponto de partida é: Deus é a nossa referência. Mas como é que a gente vai entender Deus? É a partir da Escritura. A Escritura tem tudo, absolutamente escrito lá. Não, mas ela tem princípios que Deus deu. Eu acho que uma das coisas que a gente pode sair daqui hoje pensando, por exemplo, a gente falou, estava falando de aborto, depois a gente explicar toda a questão da violência, do estupro, junto com as duas coisas. Eu acho que é muito importante, vamos ter um desenho, né, César? Muito bom. Deus, realidade, seja ela qual for. Quando o que me domina para definir o meu modo de agir na realidade for qualquer outra coisa, ele vai ser, meu Deus, eu posso pôr aqui a minha ferida. Fui vítima de violência. Então, a partir de agora, eu vou agir. Quem vai controlar a minha reação nesse mundo vai ser a violência que eu sofri. Eu vou tomar o exemplo da missionária. Ela conseguiu fazer com que a violência que ela sofreu não determinasse as ações dela. É difícil? É. Exige maturidade? Exige. Mas ela conseguiu render a vida dela a Deus. E isso não precisa ser grave, não. A pessoa brigou com você fala assim, nunca mais vou falar com a pessoa. O que você está fazendo? Deixando a ferida dominar você. Então, amados, a gente precisa dessa maturidade. É difícil? É. Se acontecer um caso dentro do nosso convívio, é nosso papel trabalhar para amenizar todo o sofrimento, mas a gente não consegue tirar todo o sofrimento. Nosso caso não é de família. Teve um problema? Teve. Venceu muitos dos sofrimentos? Sim, mas nem todos. Natural, mas vai que a gente está falando disso hoje, não sei se lembra todos. Mas a ideia dessa ferramenta que a gente está propondo é avaliar tudo sempre a partir de Deus. Semana que vem, depois que vocês passarem pela aula sobre depressão, que não sabe, semana que vem, nossa aula vai ser família e economia. Tá bom? E a gente vai ver como é o nosso comportamento diante dessa multiplicidade de ideias sobre o que é viver a materialidade das coisas. A aula vai para o nosso blog.
site da igreja na gravada. Vamos ver se eu consigo fazer o link, pelo menos colocar o link dos cursos. Muito obrigado, se vocês quiserem.